Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós somos seres individuais. Por mais que busquemos semelhanças, por mais que nos enxerguemos no outro, às vezes nós chegamos numa cidade, em outro lugar, incrível como nós nos deparamos com pessoas com características, inclusive físicas, que se parecem com aquela outra. É incrível, isso mexe conosco. Você para assim, e se tiver alguém do seu lado, você diz: Fulano, olha como parece com. Porque é assim, nós somos pessoas, e pessoas têm algumas semelhanças, mas uma coisa que eu aprendi, à luz da palavra de Deus e a própria ciência vai nos mostrar isso, mas a minha maior segurança não é a ciência, é a palavra de Deus, embora eu entenda que a ciência é uma autoridade. Agora, a Bíblia, que é a autoridade sobre as autoridades, diz que nós somos seres individuais. Deus nos teceu e nos criou de forma individual. Mas é interessante como com essa graça de sermos individuais, de sermos gente com características pessoais, nós precisamos uns dos outros e isso ninguém nega. Agora, eu tenho aprendido, tem um versículo bíblico que diz assim: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse esforça-te. Esse texto me mostra como nós precisamos da ajuda mútua. E há um outro texto na Bíblia que diz assim: como um ferro afia o ferro, assim o ser humano afia o outro ser humano, ou um amigo afia o outro amigo, uma pessoa afia outra pessoa. Essa é a capacidade que Deus deixou em nós de nos ajudar mutuamente. E eu tenho algumas coisas em mente para te passar nessa série pequena de gotas. Eu queria falar sobre alma calibrada ou coração calibrado, a maneira que você entender melhor. Mas eu queria mostrar como a nossa vida precisa de calibragem. Estava me preparando para viajar um dia desses e fui ao posto, calibrei os pneus, percebi que um dos pneus do lado esquerdo, ele estava muito diferente dos outros, mas muito diferente. Interessante, quando eu estava dirigindo, eu sentia um pouco a direção dura. Calibrei e segui viagem. Quando cheguei na cidade de destino, estacionei o carro naquela garagem da casa do pastor que fui, preguei os 3 dias. Quando eu voltei, senti de novo a direção dura. Parei novamente no posto e fiz a calibragem. Segui viagem, aquela direção que parecia dura estava normal. Lá na frente, quando chegando na minha cidade, eu senti de novo a direção dura. Parei e disse: não, não é normal. E aí fui uma borracharia. Quando eu cheguei na borracharia, o borracheiro, que é um perito na área, ele disse: olha, seu pneu não está só vazando. Ele foi penetrado, ele está furado. E aí ele tirou o pneu do carro, eu fiquei esperando. Ele fez o furo e daí em diante não baixou mais. De vez em quando, sempre que eu vou viajar, eu faço uma calibragem. Então eu queria caminhar nessa direção. Como nós precisamos de calibragem para a vida? Você sabia que o seu olhar precisa ser calibrado? Porque um olhar descalibrado, sem o verdadeiro ajuste, pode enxergar as coisas com dureza. Um coração calibrado, uma alma calibrada, palavras calibradas, uma vida calibrada, relacionamentos calibrados, finanças calibradas. Nós precisamos de um coração, de uma alma calibrada. Eu quero ler um texto hoje da palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes, capítulo 2, verso 14, que diz assim: os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Cada pessoa, como eu disse, tem o seu jeito de ser. Mas é engraçado que o nosso jeito de ser não elimina as nossas consequências, ou a consequência. Eu sempre digo que num processo de erros da vida, nós temos geralmente uma ferida, consequências e desdobramentos. Tudo que nós fazemos na vida, que gera um impacto em nós, nós temos feridas. Se você passou por algum trauma, alguma dificuldade, algum problema, algum arranhão na vida, gera uma ferida. Toda ferida gera consequências. E o pacote que eu chamo sempre, essa equação entre ferida e consequências, gera desdobramentos. Então, se nós quisermos ter uma vida diferente, nós precisamos calibrar nosso coração, calibrar nossa alma para curar as feridas, minimizar as consequências e ter sabedoria para lidar com os desdobramentos. Senhor, obrigado, Pai, por essa série
Que o Senhor derrame graça, me dê inteligência, sabedoria, amor, simpatia e, mais do que isso, iluminação do Teu Espírito Santo para que essas gotas cheguem à pessoa certa. Em nome de Jesus. Amém.